Olá, no vídeo de hoje eu vou responder 3 perguntas muito comuns dos licenciados aqui da oficina de multas. E a primeira dúvida que eu vou responder é quais os documentos que você deve juntar para que nós possamos elaborar a melhor defesa e recurso para o seu cliente. O documento que você não pode deixar de solicitar é o auto de infração de trânsito, mas se possível solicite a cópia integral do processo administrativo. O que é essa cópia integral do processo? São as cópias das notificações enviadas, o auto de infração, o extrato da infração ou dossiê que contém todas as informações ali do processo e as defesas e decisões se for o caso. Então, se você já pegar um processo em andamento, onde o condutor já tem apresentado alguma defesa e já tem alguma decisão de indeferimento, o ideal é que você solicite a cópia dessas defesas e da decisão, porque assim nós poderemos verificar se não houve uma ausência de notificação, o que pode gerar aí uma nulidade e cancelar o processo administrativo de multa. Isso em relação aos processos administrativos de infrações de trânsito. Agora, quando nós falamos de processo de suspensão do direito de dirigir, além da cópia integral do processo de suspensão, você também deve solicitar a cópia integral dos processos administrativos que deram causa ao processo de suspensão. Caso você não saiba, o processo de suspensão ele é gerado sempre que um condutor comete uma infração autossuspensiva ou caso ele ultrapasse o limite de pontos no período de 12 meses. Então, caso você tenha um processo de suspensão por pontos originado por diversas infrações, o ideal é que, além da cópia do processo de suspensão, você solicite todas as cópias dessas infrações, principalmente o extrato da infração, para que a gente possa verificar se houve decadência, prescrição e se essas infrações foram aplicadas da forma correta. Da mesma forma, caso você tenha um processo de suspensão originado por uma infração somente, da mesma forma, você deve solicitar o processo administrativo integral dessa infração que deu causa ao processo de suspensão. E quando falamos de processos de cassação, não é diferente. Além da cópia integral do processo de cassação, o ideal é que você solicite a infração que originou esse processo de cassação, que pode ser uma infração comum ou normalmente é uma infração por dirigir com a CNH suspenso. Então, o ideal é que você solicite a cópia integral desta infração, caso seja verificado qualquer nulidade nos processos anteriores que deram causa à cassação. E se você também quiser complementar, o ideal seria que você juntasse tanto a cópia do processo de suspensão e tanto a cópia dos processos administrativos que deram causa à suspensão. Por que eu devo juntar tudo isso se eu estou falando de um processo de cassação? Porque se você tiver qualquer problema, tanto nas multas que originaram o processo de suspensão, tanto no processo de suspensão ou tanto no auto de infração que deu causa ao processo de cassação, você consegue anular o processo de cassação em si. No caso, nós conseguimos verificar alguma nulidade em qualquer das etapas que antecederam o processo de cassação, nós possivelmente conseguiríamos anular a cassação por conta deste erro que aconteceu anteriormente. Lembrando que a cassação é a penalidade mais gravosa do Código de Trânsito Brasileiro, porque ela retira o direito de dirigir do condutor por 24 meses, onde depois ele vai ter que passar por uma reabilitação. E a segunda dúvida não poderia ser diferente. Onde devo solicitar todos esses documentos? Bom, quando falamos de processo administrativo de infrações de trânsito, nós devemos solicitar a cópia integral do processo, o auto de infração ou qualquer outro documento relacionado ao processo da infração ao órgão autuador, que é o órgão responsável por ter lavrado a infração de trânsito. Então, sempre verifique na notificação ou no auto de infração quem foi o órgão autuador responsável por lavrar a infração. É este órgão onde o processo vai tramitar e é ele que tem acesso a toda essa documentação. Então sempre solicite diretamente a esse órgão. A forma de solicitação pode variar dependendo de cada órgão, então é necessário que você entre em contato com o órgão e verifique qual é a forma, porque ela pode ser tanto presencial como de forma online, através de um site ou através de e-mail. Isso vai depender e a gente tem diversos órgãos autuadores aí de trânsito. Podem ser tantos municipais, estaduais ou federais. Então, é necessário que você verifique na notificação primeiro quem é o órgão autuador, depois busque o contato desse órgão e verifique com ele como é que você solicita toda essa documentação necessária para que a gente possa fazer a melhor defesa ou recurso de multa. Agora, quando falamos de processo de suspensão e cassação, os documentos deles devem ser solicitados ao DETRAN, que instaurou o processo. Isso porque o processo de cassação e suspensão é sempre instaurado pelo DETRAN, que é o órgão executivo, e é quem tem competência para instaurar esses processos. Então, as documentações relacionadas a processo de suspensão e cassação, até o momento, são sempre solicitadas ao DETRAN. E para finalizar o nosso vídeo, aqui vai mais uma dúvida muito comum.
Posso juntar outros documentos que não estão relacionados ao processo administrativo de trânsito para facilitar a defesa? E a resposta é sim. Você pode juntar outros documentos, mas é necessário que você analise se esses documentos fazem sentido para a defesa. Ou seja, se você está alegando que o seu cliente disse que ele não se recusou a realizar o teste do bafômetro e mesmo assim ele foi autuado pelo artigo 165A, somente informar isso não nos ajuda na defesa porque os agentes de trânsito eles têm presunção relativa de veracidade. Isso significa que se eles disseram que o condutor se recusou, via de regra ele se recusou. Cabe a esse condutor provar que não se recusou. E aí, para que ele possa provar isso, ele deveria ter um vídeo que prove que ele não se recusou no momento da abordagem, ou talvez ele prove que ele nem estava ali no momento da abordagem. Então, se por algum motivo o condutor ele filmou a abordagem e essa filmagem prova que ele não se recusou a realizar o teste, aí você deve sim enviar esse vídeo, porque isso vai nos ajudar na nossa defesa e aumentar as nossas chances de ter um deferimento. Agora, digamos que você pegou um cliente aí que alega que nunca esteve em determinado local e mesmo assim foi autuado nesse local. E aí você traz como prova um documento dizendo que naquele dia e naquele horário o condutor estava trabalhando. Faz sentido juntar esse documento? Bom, eu te digo que não, e o motivo é simples. Esse documento apenas prova que o condutor não estava conduzindo o veículo, mas ele não prova que o veículo não estava naquele local quando foi autuado. Então é necessário que você prove, se caso você queira provar uma clonagem ou um erro de digitação, aí você tem que provar onde o veículo estava. E aí, como é que prova isso? Você pode ter um vídeo do veículo estacionado em algum lugar, ou talvez um comprovante de estacionamento que demonstre com a placa do veículo que ele estava estacionado em um determinado lugar, ou talvez até mesmo um comprovante de estacionamento rotativo, ou ainda você pode juntar o histórico do rastreador do veículo, caso ele tenha. Esse documento que você vai juntar faz sentido para a defesa, então ele precisa ter uma finalidade. Caso contrário, juntar declarações, documentos, comprovantes de endereço, né, que não fazem sentido para a defesa, é melhor evitar, para você não ir atrás de documentos desnecessários que não vão nos ajudar em nada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, envia no suporte da oficina de multas para que a gente possa estar produzindo vídeos relacionados à sua necessidade. Nos vemos no próximo vídeo.